Olá, bom dia, Deus abençoe a todos. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical e estamos na lição número 7. Eu sou a professora Ana Maria e nós vamos dar início ao nosso estudo, que será em duas partes. Então, nós vamos dar a primeira parte neste domingo e no outro domingo estaremos terminando. E nós vamos falar sobre uma mulher que teve um destaque muito importante na Bíblia, na cristandade. O papel dela foi muito importante. E nós vamos então conhecer a história de Ruth, uma mulher digna de confiança. Vamos orar para começar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pelo amanhecer. Obrigada, Senhor. Tu és um Deus poderoso, maravilhoso, Tu és soberano, Tu és onipotente e Tu conheces todas as coisas na nossa vida. Por isso nós te agradecemos e entregamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos então estudar o livro de Ruth e ali se desenrola uma história muito linda, muito importante. E eu quero ler os versículos que dão origem a essa história, que diz assim, Ruth, capítulo 1, versículos 11, 14 a 18, que diz assim, porém Noemi disse, tornai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda em meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Então é uma história linda. Essa história é a história da sogra e da nora. Nós vamos ver que Ruth, ela era uma pessoa bondosa, ela foi marcada pela bondade. Bondade é para sempre. E as pessoas bondosas, elas procuram sempre preservar essa característica, não é? E é um caráter muito bom, um caráter maravilhoso. E eram duas mulheres, essas duas mulheres moabitas, estrangeiras ao povo de Israel. Essas duas mulheres, elas tiveram papel importante numa família, essa família de Noemi. Então, bondade, como disse, é para sempre, né? Uma história começa. É apenas a história de uma família destroçada pelas tragédias. Família destroçada pelas tragédias. Nós estamos vivendo um tempo difícil, nós estamos vivendo, no ano de 2020, uma doença que pegou o mundo inteiro, uma pandemia. Essa pandemia, ela está destroçando muitas famílias. Nós já sabemos de pessoas, de famílias que perderam 4, 3, 4, até 5 pessoas nós já ouvimos falar de famílias destroçadas. E famílias que, por outro motivo, ainda dentro da pandemia, por desemprego, por falência nas firmas, por tantas coisas que estão acontecendo,
essas famílias estão sofrendo as agruras desse momento muito difícil. E só a pessoa tendo muita fé em Deus, tendo muita perseverança para conseguir vencer esse mal. O dia mal chegou na vida de muitas pessoas. Então, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. E assim aconteceu com essa família num certo tempo. A história contínua se transforma, na verdade, uma história de um amor entre um fazendeiro rico e uma viúva estrangeira e pobre. A história revela o caráter bondoso e fiel ao Deus de Israel e à sua sogra. Vocês já ouviram falar de alguma nora que se dispôs, após a viuvez, acompanhar sua sogra? Difícil, né? Mas essa nora fez este papel bonito. Ela preferiu acompanhar sua sogra até o fim. Aprendemos com o seu perfil que o amor e a bondade são capazes de mudar a história de uma pessoa, pois essa gentia, que não fazia parte do povo de Deus, entrou na genealogia de Jesus. Olha que coisa linda, ela entrou na genealogia de Jesus. Era uma estrangeira, uma mulher considerada gentia, fazia parte de um outro povo. E esse povo era até adversário do povo judeu. Eram adversários. Eles foram adversários porque teve uma história. Durante uma época, lá em Números, nós vamos ler essa história, quando o povo de Israel vinha para conquistar Canaã, eles tinham que passar por um determinado local. E ali estavam os moabitas. E os moabitas, eles eram originários de Moabe. Moabe e Amon eram filhos de Ló, eram resultado de um incesto, ou seja, a filha mais velha embebedou o pai após saírem de Sodoma e Gomorra, e ali embebedaram o pai. Nós já conhecemos essa história e tiveram filhos que acharam que não haveria possibilidade de homem encontrá-las para poder elas terem filhos e dar continuidade à família. Então acharam isso, pensaram, e dali saíram Moabe e Amon. E Deus não gostou daquela história. Então diz que aquele povo nunca ia fazer parte da congregação de Deus, da congregação de Israel. Aquele povo ali não ia fazer parte, sabe? Até 10 gerações. Então, era um povo que era separado do povo judeu. Então, o tempo foi passando e havia uma discriminação, assim, um preconceito muito grande entre eles. E esse povo, esse povo Moabe, então se tornou adversário do povo de Israel. Bem, mas que história é essa? Acontece que lá em Israel veio a fome. Em Belém chegou a fome, chegou um tempo de escassez, um tempo de seca muito grande. E um homem, com a sua esposa e seus 2 filhos, resolveram sair da sua terra e em busca de dias melhores, procurando viver melhor, como nós estamos vendo hoje. Pessoas saem de um lugar para o outro para conseguir melhores recursos, não é? Melhores dias para a sua família. E aquele homem chamado Elimeleque saiu com a sua esposa, chamada Noemi, cujo nome significa feliz ou agradável, e seus filhos Malom e Quilion. E esses filhos foram ainda
jovens, né, com eles, chegando lá, cresceram, conseguiram mulher para eles. Então casaram-se com moabitas, com duas mulheres moabitas. O que aconteceu? Mais tarde, lá vem a tragédia. Elimeleque faleceu. Os filhos faleceram também. Não se sabe como nem quando, mas os filhos dele também faleceram. E não tiveram filhos. Então ficaram 3 mulheres viúvas. Olha que tragédia, 3 mulheres viúvas. E essas mulheres já não sabiam mais, não é, como viver, porque já era muito difícil naquele tempo, mulher e viúva, sozinha, sem ter condições, não é, de sobreviver. Então, Noemi ouviu falar que na terra dela, na terra de origem, em Belém, estava havendo provisão, ou seja, os alimentos estavam chegando e as pessoas estavam tendo possibilidade de melhorar de vida, porque a fome já tinha passado. Então, como ela vivia nessa terra de Moabe, esse lugar difícil, ela quis se despedir das noras e quis voltar. Então ela abraçou as noras e as beijou, elas saíram acompanhando ela, mas ela falou, não, minhas filhas, volte, cada uma para sua família, para a casa de seus pais, vão viver novamente uma vida, conseguir esposo para vocês, porque vocês me seguiriam? Então, quando já estavam caminhando, Orfa abraçou Noemi e resolveu voltar para a sua família e para os seus deuses, porque eles tinham vários deuses, né? Mas Ruth abraçou sua sogra e disse todas as palavras que nós vimos ainda há pouco. Não me impeça de te seguir, porque para onde tu fores, eu irei. Para onde tu pousares, eu ali pousarei. Onde tu morreres, eu também morrerei. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Olha, como é difícil, né? Se ouvir alguém falar assim. E a sogra não pôde, depois dela ter falado isso, teu Deus é o meu Deus. A outra foi embora, não se sabe por quê, mas ela resolveu voltar para a sua família e para os seus deuses. Ela não se importou em ter o Deus de Noemi, mas Ruth, ela quis seguir o Deus de Noemi. Deus já tinha entrado no coração dela, ela abriu o coração para Deus e resolveu então seguir a sua sogra. E foram andando, caminhando para Belém. Belém era o lugar que significa Bet-Helém, ou seja, casa do pão. E para lá elas foram, mas isso também já estava previsto biblicamente, já havia uma profecia de que o Salvador nasceria em Belém. E lá foram elas sem saber de nada, né? Mas foram cumprir a palavra de Deus. E ao chegarem ali, nós vamos ver que a bondade de Ruth foi recompensada, porque ela quis seguir sua sogra, sabendo que sua sogra teria dificuldade por estar sozinha, para sobreviver, chegar de volta sem nada. E ela resolveu estar com a sua sogra para ajudá-la. E sua sogra ainda disse, chegando no momento, lá na frente, sua sogra ainda diz assim, quando os amigos a recebem, os vizinhos, as pessoas que a conheciam, viram-na chegando com aquela mulher estrangeira, né? Falaram, olha, Noemi voltou. Ela disse, não me chamem Noemi, mas me chamem Mara, que quer dizer o quê? Amarga. Não me chame Noemi. Noemi quer dizer agradável, quer dizer feliz. Não me chame Noemi. Chame-me Mara, que quer dizer o quê?
amarga, porque o Todo-Poderoso me fez passar por momentos difíceis. Quer dizer, ela saiu dali com o marido, com os 2 filhos, e os 3 morreram, e ela voltou só com a sua nora. E ali, então, nós vamos encontrar essa história linda, maravilhosa, de uma pessoa bondosa, uma pessoa com critérios bíblicos, saudáveis, agradáveis, bonitos, que possam ser imitados, não é? Ou seja, critérios de valor. Então, Ruth era uma mulher digna de confiança. E a história de Ruth mudou, porque Ruth, pela sua fidelidade à sua sogra e ao Deus de Israel, ela foi escolhida para ser alguém da linhagem de Jesus Cristo. Olha que coisa linda! Ela veio a fazer parte da linhagem de Jesus. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade à lição e estaremos, então, conversando melhor. E já de antemão, eu gostaria de perguntar se você conhece alguma Ruth na sua vida. Você já ouviu falar de alguém com uma história semelhante? Eu conheço. Na próxima vez eu vou contar para vocês, tá? Então, um bom dia para vocês. Tenham um domingo agradável na presença do Senhor e que possamos todos pensar e querer ter o nosso caráter moldado segundo a palavra de Deus, conforme Ruth preferiu ter o seu caráter moldado a cada instante. Amém? Deus abençoe a todos. Estou com saudade de vocês. Nós vamos, então, estudar o livro de Ruth. E se encontra no próprio livro de Ruth. Tem um livro na Bíblia que está escrito Ruth. E a... Olá, bom dia. Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui nesta manhã para trazer o estudo da palavra de Deus. Peraí. Eu não posso dizer que é nesta manhã, está mostrando fundo escuro. Não, nesta manhã, gente. Eu, hein? Se fizer qualquer barulho, eu vou parar e não vai fazer. Eu só comigo, eu vou comer tanto. Tá ótimo. Olha só, por favor, hein? Vamos orar. Você esteja aí, me dá um suporte em oração. Dá a história de Ruth. E nós vamos então ao livro de Ruth, que já está em Ruth, capítulo 1, versículo... Oh, meu Deus. Deus abençoe. Tô pegando meu... Ó, o cachorro subiu na rede com ela. Eu não posso ter segurança aí, eu não posso, ó. Subiu, ó. Eu tô na rede com ela. Pode usar, olha aqui, me lamber, Sara. Peraí um pouquinho.